Okay, Eddie, what's next? Bem-vindos à Bielorrússia! Como vocês viram nos episódios anteriores, a gente estava passeando entre Viena e Bratislava. Para chegar aqui eu pensei, na viagem para cá a gente tinha uma viagemzinha curta de cerca de 4 horas assim, com a linha aérea ucraniana. E era para ser uma viagem curta, tranquila, então eu decidi nem vou vlogar, só compartilhei um pouquinho no Instagram. Me enganei completamente, o segundo voo atrasou bastante, a gente acabou passando parte da madrugada no aeroporto, chegamos aqui, já estava amanhecendo e tudo isso eu compartilhei no Insta, né? Quem me acompanha no Insta viu um pouquinho dessa aventura para chegar aqui. Essa área que é hoje a Bielorrússia, ela é ocupada há quase 1000 anos, sendo que como país, como nação, começou a se formar mais ou menos durante a época da União Soviética. Com o fim do bloco, a Bielorrússia se transformou num país de fato, e Minsk, a sua capital. Acabamos de encontrar andando por aqui um cidadão local muito simpático, que está falando um pouquinho daqui da cidade dele, contando onde que dá para comprar coisa barata, sendo que ele tem um inglês bem limitado. Encontramos um viajante do Cazaquistão. So, is it your first time in Minsk? Or? Well, it's my second time. Second time in Minsk? Do you like it here? Yep. You enjoy here? So he's traveling in Belarus or just Minsk? Minsk, also Moscow. Oh, going to Moscow too. And the gentleman here is giving us some tips of where to buy stuff and what to do. Say hello to Brazil. Привет, передайте. Привет, Бразил. I love you. I love you. Oh, manda. Enjoy your trip. Bye bye. Bye. Muito legal bater um papo com eles ali. Aquele senhor, ele tinha pouco mais de 10 anos durante a Segunda Guerra Mundial e ele viu a cidade dele ser completamente arrasada, destruída. Ele estava contando um pouquinho como foi a vida no pós-guerra, depois com o comunismo também, com um sistema educacional super rígido, e agora ele contando como Minsk é uma cidade tão organizada, segura, limpa, tranquila. Durante a Segunda Guerra Mundial, Minsk foi bombardeada pelos nazistas e cerca de 80% da cidade arrasada. Então não sobrou muitos prédios históricos ou áreas tipo Old Town, como a gente visitou nos últimos dias, né, em Viena, em Bratislava. Mas tem uma pequena área na cidade que eles reconstruíram e está relativamente bem parecida de como era Minsk 300 anos atrás. E hoje à noite temos algo muito legal programado, já compramos os tickets, que é uma ópera. Esse tonight ópera ou balé? Uma tradição fortíssima nessa parte do mundo, né? Inclusive na Rússia também. Minha primeira vez assistindo um balé, uma ópera num teatro, assim, tô bem animado. Segundo dia. O quarto tá uma bagunça. Right? Yeah, I'm showing You the can't tour. do this. It's okay. This is how we travel. This is how we live. We are very tidy. No, it doesn't look very tidy. Baby. A Bielorrússia foi arrasada durante a Segunda Guerra Mundial. 1/3 da população morreu e a capital, Minsk, 80% destruída. A União Soviética chegou aqui, expulsou os nazistas e o que selou o destino da Bielorrússia como parte do bloco, como parte da União Soviética. O interessante é que quando a guerra ainda estava a todo vapor aqui na Europa, mas em seguida que a Bielorrússia foi liberada pelos soviéticos, eles construíram um museu e esse museu é considerado o primeiro museu sobre a Segunda Guerra Mundial. É lá que a gente vai hoje. A gente tinha se planejado em ficar aqui cerca de 1 hora, 1 hora e pouca, mas a coleção é impressionante, muito bem organizada, com muitas informações em inglês, o áudio também todo em inglês, e a gente percebeu que aconselho vocês passarem assim umas 2 horas aqui para de fato poder compreender, absorver, entender como era a vida no século passado aqui na Bielorrússia. A exibição começa no pré-guerra, ou como era a Bielorrússia antes da invasão nazista. Fala um pouco do começo do conflito na Europa, da invasão dos nazistas na Polônia. A Bielorrússia tentou se defender quando os nazistas invadiram seu território sem a mínima preparação, a mínima condição
claro, acabaram fracassando. E tem uma seção que fala também de como era a vida na Bielorrússia durante os anos de ocupação nazista. As histórias são emocionantes, os itens que eles conseguiram resgatar ao longo dos anos é impressionante, assim, objetos pessoais, fotos, documentos, cartão postal, roupa, armas. E o museu, assim, é de altíssimo nível, nada a dever em comparação com outros museus com o tema guerra que eu visitei em outros países. E na conclusão do tour a gente chega nesse hall enorme, uma homenagem aos belorussos que morreram durante a Segunda Guerra Mundial. A coleção do museu é impressionante, toda a área é muito bem organizada, muito bem iluminada, não deixa nada a dever para os melhores museus que eu já visitei com a temática da Segunda Guerra Mundial. E ainda é super especial porque ele foi fundado originalmente durante a guerra ainda. Então muitos objetos foram resgatados, foram restaurados e trazidos aqui para o museu. Claro que o prédio que a gente vê é bem mais novo, mas o conceito de preservar a memória daquele conflito surgiu aqui antes mesmo do fim do conflito. A Bielorrússia é conhecida também como a última ditadura da Europa. Isso porque foi um dos últimos países a aderirem à democracia após o final da União Soviética. Porém, até hoje tem um sistema de governo meio questionável. Eu não tenho conhecimento suficiente da política do país para estar opinando, mas o presidente aqui ele está no poder desde os anos 90. Então eles dizem que é um país democrata e livre, mas há muito tempo que eles não trocam de presidente. Porém, você não vê o povo se revoltando, você não vê protestos, isso porque o país está indo bem, a economia está indo bem, o país está em paz, tem segurança. Então a situação econômica, socioeconômica do país vem melhorando muito. Então o povo está tranquilo, mas, por exemplo, se você quiser organizar um protesto aqui, eu quero organizar uma causa social, você tem que se registrar, você não pode simplesmente se juntar com um grupo de amigos e sair na rua para protestar. Você tem que pedir permissão para protestar. E existem informações da Organização das Nações Unidas questionando alguns métodos aqui do país. Isso nem se compara com o que era antes, na época da União Soviética, com a KGB monitorando as ruas, monitorando as pessoas. Isso não existe, né? E o país aos poucos vem se abrindo bastante a visitantes internacionais. As regras de visto, por exemplo, foram flexibilizadas recentemente. O brasileiro agora nem precisa mais de visto. A gente chega no aeroporto, só compra um seguro viagem, um seguro saúde. Nos custou 2 euros por pessoa e pronto. Basicamente serve para que você tenha um visto. E existem algumas empresas de seguro de viagem internacional que eles aceitam aqui. Mas olha, é tão barato que vale mais a pena você chegar por 2, 3, 4 euros, você compra no aeroporto mesmo. Aí sim você passa pela imigração, carimbo no passaporte. Gostei muito de ter vindo aqui porque é um país novo que pouquíssimos brasileiros conhecem, que muita gente pensa que é uma província da Rússia por conta do nome. Falando sobre o nome, vocês sempre me dão um hard time aqui, né? Vocês me dão umas broncas quando eu pronuncio ou quando eu falo, quando eu menciono o nome de países dos lugares que eu visito errado. Na maioria das vezes não é que esteja errado, é que é na língua local ou no inglês. Quando eu ando por aqui, a escrita do país é Belarus, não é mais Belarussia como era antigamente. Então eles mudaram nos anos 90. No Brasil tem uma versão aportuguesada, Belarússia, mas não é assim que eles são chamados atualmente. Outra coisa é o nome da cidade, que é Minsk. A escrita correta é Minsk. Mas aí, novamente, na versão aportuguesada, colocaram um E no final, ficou Minsk. Então relaxa aí, tá bom? Deixa de corrigir, porque muitas vezes eu tô falando o que eu leio nos guias aqui, o que a gente vê nos passeios, o que a gente vê nos sinais, nas placas, no aeroporto. Não quer dizer que esteja errado, quer dizer simplesmente que talvez não seja a versão aportuguesada que vocês estão acostumados. What's the plan now, Eddie? I'm trying to find this place here. Nos disseram que por aqui tem um restaurante típico muito legal. Depois daquele prédio ali está o nosso hotel, tem aquele ginásio ali e tem esse cinema super antigo. Aparentemente aqui atrás do cinema tem um restaurante que é muito recomendado e serve comida típica. Eu acho que o nome do local é Takti, que a gente se pronuncia, e tem o menu em inglês e alguns garçonetes falam inglês também. Eri fez um pouco de pesquisa aqui, olhando os pratos típicos do país. Acho que hoje a gente vai tentar experimentar esse aqui, chamado zurek, uma espécie de sopa dentro do pão.
bem oleosa, bem com um molho branco e eu pedi com linguiça e da Eren com cogumelo. Pra compartilhar, na verdade, né? Muito bom. Desde que você não tenha problema com óleo. É bem oleoso, mas é gostoso. Passando agora pela Victory Square, uma praça que comemora a vitória dos soviéticos na Great Patriotic War, é assim que eles chamam, a Grande Guerra Patriota, que na verdade é como se fosse uma guerra dentro de uma guerra, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, grandes batalhas foram travadas aqui no território da Bielorrússia, em Stalingrad também. Essa praça comemora a vitória soviética em cima dos nazistas. Agora a gente vai fazer uma coisa que alguns blogs de viagem recomendaram aqui na Bielorrússia, aqui em Minsk, que é pegar o metrô local. Ele está pesquisando aqui a rota, vamos tentar decifrar aqui esse labirinto, porque aparentemente é uma das atrações da cidade. O metrô foi construído na época do comunismo, então tem muitas referências à União Soviética, placas, sinais, é tudo escrito em bielorrusso e russo. Não tem nada no alfabeto romano, no nosso alfabeto. Ok, acho que ele conseguiu comprar. Did you buy? Metro. No metrô agora. E é isso, finalizando mais um país. Agora a gente tem que voltar pro hotel, fazer as malas. Amanhã de manhã bem cedo temos um transporte para o aeroporto, porque a gente vai pro próximo país. Vocês vão ter que voltar aqui no canal e acompanhar. Se inscreve, ativa o sininho das notificações e não perde o próximo episódio. Okay. Eu sentei num banco que tava com tinta molhada ainda, tinta fresca. Acidentes acontecem.